que o Paulo colocou, né? Mas assim, a gente não vive exatamente uma democracia, né, Paulo? Em sua essência, como foi pensada pelos gregos e tudo mais, não é bem o que a gente vive, né? É até meio estranho chamar o que a gente vive de democracia. Mas hoje, uma das coisas que me preocupa nisso, que como você falou, Paulo, é o alinhamento de ideias entre o executivo e um judiciário, e um legislativo, perdão. Então, é comum, às vezes, o cara, por não conhecer essa ideia, como você falou, de construir uma ideologia, talvez construir uma política de Estado, o cara votar para presidente para X e votar para deputado federal, senador, alguém contrário ao presidente, inclusive. Né? Aí é mais do que isso, aí é um voto, esse é o voto idiota, de verdade, esse é o voto sem noção total, né? Então o cara pega um cara lá do senador que está com uma ideologia e pega um outro lá, sei lá, por exemplo, um quer liberar a arma, o outro quer barrar a arma, aí vai votar nos dois, peraí. Como é que você quer? Você quer barrar ou você quer liberar? O que você quer da vida? É um contrassenso, né? Porque o voto consciente é isso, né? Você pensar, você votar a uma unidade de pensamento. Exatamente. O mais próximo de uma unidade de pensamento possível, né? Eu não estou manifestando nenhuma opinião aqui, essa ou aquela. Você, se opta por A ou B, faça isso em todo o seu processo eleitoral. Diga, Paulo. Maquiavel, Pavani, Maquiavel tem uma frase muito interessante que ele fala assim: vale mais fazer e arrepender-se que não fazer e arrepender-se. Vai muito no que você falou, no sentido do voto, né? Eu sempre digo, né? Tem uma frase que eu digo: é melhor uma decisão errada do que a ausência de uma decisão. É muito melhor uma decisão errada do que a ausência de uma decisão. A ausência de uma decisão é sempre uma punição que a gente fica por não ter feito alguma coisa, né? E se você não participar do processo eleitoral, você será comandado por aqueles que participaram. Exato. Quer dizer, não faz muito sentido. Lamentavelmente, a gente não tem essa escolha. Eu gostaria, Paulo, muito que fosse do jeito que você falou. Se ganhasse o brancos e nulo, para tudo, troca essa galera toda e vamos por outro aí. Aí sim, mas não seria ótimo isso? Aí seria muito mais democrático. Seria muito mais. Poxa, se os brancos e nulos forem e as abstenções forem maiores do que. As abstenções têm sido em torno de 23%. Não, no Chile passou de 40%, se não me engano. Foi um número absurdo, assim, mas ganhou disparado. Nulo, brancos e abstenções foi disparado, assim. Acho que o segundo colocado teve 20 e poucos por cento. Que não dá. Agora, antes de entrar no voto útil, deixa eu explicar para a galera, não sei se o Paulo teve a oportunidade de ler meu artigo, o Neville também, sobre o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é uma coisa que você... Não vou explicar aqui o quociente eleitoral, mas tem um artigo meu que vale a pena, porque eu estudei para fazer esse artigo e eu acho que ele ficou bem didático. Pelo menos o pessoal até me falou que nunca tinha entendido o quociente eleitoral. Isso é um negócio maluco, cara. A primeira assim, inconsistência que eu vejo no quociente... Você conhece o quociente eleitoral, Paulo? Não. Você sabe como é que calcula? Então, eu vou te explicar aqui. Vamos usar isso como didático aqui. A primeira coisa importante, vamos imaginar que você vote num candidato de 5 números. Então, é num candidato, certo? Você votou num candidato a deputado federal, deputado estadual ou vereador. Só funciona o quociente eleitoral para esses tipos de cargo, tá? Para o legislativo. Só para o legislativo, né? Só. Nem para senador funciona isso, é só para legislativo. Aí o que acontece? Legislativo. Então, o que acontece? Você votou num cara que tem 5 algarismos. Por exemplo, 32.421. Você votou num cara especificamente, ok? Só que esse voto para esse cara não conta. Conta só 32. Conta por voto do partido. Conta por voto do partido. Aí eles fazem... O que já é louco. Louco. Então, a primeira conta que eles fazem é a seguinte, ó, deixa eu até pegar meu artigo aqui. Quer dizer que se eu estou votando para o deputado federal, eu não estou votando para ele, eu estou votando para o partido dele. Exatamente. Então, a primeira conta é o quociente partidário. O que acontece? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 3 partidos, A, B e D. Ok? O partido A, ele tem uma quantidade de gente que vota nele lá, o partido B e o partido D, ok? E o partido C também, tem 4 partidos. Aí eles fazem uma conta que é o seguinte: quanto que votaram naquele código dividido pela quantidade total de votos. E ele consegue uma fração.
por exemplo, 2,8. Por exemplo, teve 1.800 votos, 672 pessoas votaram no 32, que eu me referi aí. Tá? Eu escolhi 32 só para... Acho que nem tem 32 quem é, né? 32. Então deu 2,8, certo? O número 1.900 dividido por 672, por exemplo. 1.900 é a quantidade de pessoas que votaram, válidos, e 672 pessoas foram votadas no 32. Desconsidera os outros 3 algarismos, tá? Dá um coeficiente partidário. Por exemplo, se é 2,8 que deu, ele vai considerar o número 2, retira a fração. Ok? Então, o número 2 e o número 3 faz essa conta de todos os partidos. Aí o que acontece? Se você tiver um número maior que a média desses processos, aquele candidato vai ser, aquele partido vai ter uma quantidade de vagas. Então, por exemplo, define o número de vagas. Define o número de vagas. Mas você está querendo dizer que o mais votado pode não ser eleito? Exatamente. Exatamente. Tipo assim, ó, o cara. Por exemplo, é o caso do Tiririca, por exemplo, isso aí. É o caso. Não, mas peraí. O Tiririca tem que explicar o Tiririca um pouquinho melhor. Por exemplo, o Tiririca é um candidato que ninguém quer que ele seja eleito, mas ele carrega voto, porque ele aumenta o coeficiente partidário. Isso. Então, muita gente votou no Tiririca, mas vai contar o 32. Então, vai ter muita gente votando no Tiririca e pouca gente votando no... O que acontece? Aquele número que vai contar vai aumentar o coeficiente partidário e naquele coeficiente partidário ele vai falar assim, ó, do meu partido vão 4. Aí vai o Tiririca e vai mais 3. E esses 3 não tem voto nominal. Não, aí okay? Conta o nominal. Aí conta não, o nominal. Mas eles não têm... Por exemplo, pode ter lá no partido B, que o Pavani está falando, do partido A, pode ter lá no partido B um cara que tem muito mais voto que esses 3 e não vai entrar. Só para dar um exemplo, o partido A conseguiu, com o voto do Tiririca, 4 vagas. Então é eleito o Tiririca é eleito. Só que ele leva mais 3. Os 3 quem? Que mais foram votados naquele partido. Ok? Agora, o partido C não teve coeficiente partidário. Não teve coeficiente partidário. O que acontece? Não vai ninguém daquele partido para lá. E um cara que teve mais voto do que esse segundo aqui, menos do que o Tiririca, mas muito mais do que esse aqui, não é eleito. Não é eleito. É por isso que hoje, representando na Câmara dos Deputados, a gente tem mais ou menos 5% de candidatos eleitos diretamente pela população. Todo o resto vem pelo coeficiente eleitoral. Por isso que você não sabe o nome dos caras, por isso que você vê uns nomes lá que você nunca viu na vida. Entendeu? Porque você tira de 581 deputados, você vai ter aí 50, mais ou menos, que realmente foram eleitos de verdade. Pelo menos eles concorreram à eleição, pelo menos. No meu artigo... não, concorreram, mas aí entra, como o Pavani falou, entra os casos direcionados. Então, o Tiririca, e não é, o Pavani foi gentil, tá? Mas o Tiririca leva 6, 7, não é 3. Tá? Um cara que nem o Tiririca que puxa 1 milhão de votos, é por isso que eles precisam dos puxadores de voto. No meu artigo... aí, a Clarissa está colocando aí, ó. 27 dependeram de votos próprios. Dos 513 deputados eleitos na Câmara, isso nas últimas eleições, né? Só 27, isso dá 5 ponto alguma coisa ou 6 ponto alguma coisa por cento. O que significa dizer o seguinte, esses 6 caras, esses 27, trouxeram todos os restos. Basicamente. Porque aumentou o coeficiente partidário. Mas isso só é válido para deputado federal só, né? Deputado federal, só para o legislativo. E neste caso específico, caso pessoas de qualquer estado podem votar no deputado federal que quiser? Não, né? Você tem que votar no estado do seu estado. Na urna lá só aparecem os candidatos do seu estado. Eu não consigo votar no então São federal. Paulo vai arrastar muita gente, né? Sem dúvida. E cria essa questão regional também, com certeza. Não, aí tem uma outra questão importante, Paulo, que é a quantidade de vagas. Por exemplo, São Paulo, quer ver aqui, ó. São Paulo tem 80 vagas, 70 vagas, não sei. O São Paulo elege 70 deputados federais. Por exemplo, Ceará, aí, ó, elege 22.
Pernambuco elege 25. Mato Grosso do Sul elege 8. Como é que isso é feito? No meu artigo está explicado também como é que isso é feito. É uma proporção pela população, né? Pela população. Pela população eleitoral. Ou seja, São Paulo vai botar 70 pessoas na Câmara. Os outros estados é o estado que mais tem deputado federal. É o estado que mais tem. Não tem ninguém que tem mais que isso. Ou seja, dessas 70, 4 só são eleitos pelo voto popular mesmo. Depois, todo o resto vem na aba do partido, que acaba tendo os puxadores. É por isso que os partidos, cacique de partido, vão atrás dos puxadores de voto. É isso aí. É um esquema. Entendeu? E aí, quanto mais deputado ele põe um puxador de voto, mais dinheiro ele tem no fundão eleitoral. Então, você vira num ciclo de incompetência em cima de incompetência. É isso que é uma inconsistência, na minha opinião, muito séria, né? Porque o que acontece na prática? Eu votei no 32.527 e a primeira contabilização do meu voto foi para o 32, não foi para o 32.527. Inverte, né? É a disprimazia da gestão, né? Eu posso votar na legenda. Se eu votasse na legenda, eu posso colocar lá, na hora de votar para um deputado estadual, deputado federal, eu posso colocar 32. Posso. E aí, beleza, é legítimo. Eu estou dizendo assim, ó, qualquer cara, eu concordo, porque é do partido, beleza. Mas eu não estou fazendo isso. Eu votei 32.527. Eu votei num cara. A primeira conta vai considerar os 32. Então, assim, qual seria o motivo claro de usar essa metodologia para as câmeras e não no Senado? A alegação conceitual é o seguinte: eu preciso ter uma representatividade na bancada. Eu preciso ter uma representatividade. Então, se eu contabilizar só os votos nominais, eu vou ter, provavelmente, posso ter, por exemplo, gente só de um partido. Ok? É isso que eles não querem. Mas acontece exatamente o inverso. Exatamente. Acontece o quê? Eu não votei nunca. Tem gente que foi eleita com 10% dos votos de gente que não foi eleito. Olha a deformação. Tem tipo o cara que ele recebeu 450 mil votos e o cara que recebeu 20 mil votos foi eleito, de 450 mil não foi. Não foi. Tem vários exemplos de deformação disso que são loucos. No meu exemplinho aqui no meu artigo. Aí, Paulo, fica mais difícil ainda entender o voto obrigatório, né? Na verdade, isso é chamado voto proporcional. O problema todo, o pessoal que está nos assistindo aqui, já não estava querendo não entender isso aqui, lê o artigo, lê o link que eu coloquei aqui, que lá está explicado direitinho. Eu estudei, acho que eu expliquei legal aquilo lá. O Paulo colocou uma situação que é importante, né, Paulo? Assim, a gente também tem uma questão no Brasil que essa multipartidarismo que a gente tem que é assustador, né? Tem muito partido no Brasil, né? E isso os caras criam uma maneira de puxar voto para tirar dinheiro através de coeficiente eleitoral e fundo partidário, né? Então, como é que você criou um esquema mesmo, é um negócio. Como é que você briga contra isso? Talvez o Neville tenha colocado um fator importante. Escolha vereadores, deputados estaduais, deputados federais que tenham algum alinhamento com o que você votou no Executivo.